Doutor Enéas, esse plano que aí está, ele tem como, mesmo após, pelo candidato eleito, ele tem como ser ajeitado, consertado? Se o candidato do sistema, o candidato majoritário, esse que ganha, ele fará uma privatização selvagem. Entregará o patrimônio público, como já vem sendo feito, às multinacionais. Privatizar-se-á a energia elétrica, petróleo, subsolo e até o ar atmosférico. Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Quem fala é o Davi. E esse trecho que você acabou de ver, meus irmãos, do Dr. Enéas falando, se nós não soubéssemos que ele já partiu dessa para uma melhor, nós poderíamos até acreditar que ele está falando dos últimos acontecimentos. Os candidatos do sistema entram e de fato fazem a farra no nosso país. Entregam de fato o nosso patrimônio público. O Michel Temer tinha um grande sonho de privatizar os Correios, mas não conseguiu, ele não tinha apoio para isso. Só que infelizmente o Bolsonaro, com a história que é a mudança, está fazendo exatamente isso. Realizando o maior sonho dos maiores corruptos desse país, que é tirar todo o patrimônio da população. O povo não consegue enxergar, polarizado da forma que está, não consegue entender que a cada vez que faz isso a gente empobrece mais. E assim como o Dr. Enéas falou que até o ar será privatizado e você aguarde que isso vai acontecer, o sistema, para que isso seja possível, já está sendo criado nesse momento. É essa historinha do aquecimento global e tudo mais. A gente fala disso aqui o tempo todo. Eu não vou entrar nesse assunto porque a bola da vez é os Correios. Eu quero ler uma matéria atual para você, onde deixa claro, o Tribunal de Contas já falou, o nosso Correio apurou 1,5 bilhão. É o maior lucro nos últimos 10 anos. E mesmo assim, sem aquela desculpa que tá dando prejuízo, né? O Bolsonaro falou isso logo no começo da campanha. Ele disse que o Correio tinha que ser extinguido, não era nem privatizado, dando a entender que não valia nada. Olha, isso aí ninguém vai nem querer pagar nada por isso, sendo que a gente paga os fretes mais caros do mundo. E é óbvio que o Correio é muito lucrativo. Eu que moro aqui em Pernambuco, às vezes eu compro em Mercado Livre e eu pago mais caro pelo frete do que pelo próprio produto. Isso se repete em diversas regiões do país, porque o país é enorme. É um país continente, não é como outros países que tem o tamanho de um estado nosso aqui. Fica muito mais fácil você entregar. Aqui é um serviço essencial de fato, os Correios é um serviço essencial para nós brasileiros. Mesmo assim eles vão entregar. Essa empresa que tem lucro bilionário será entregue, porque é assim que é o sistema. Vamos ver a matéria. Privatização dos Correios. Mesmo com lucro recorde, Câmara aprova a venda. Matéria de 31/5/2021. Foi divulgado pelo Conselho de Administração dos Correios as demonstrações contábeis de 2020. Durante o último ano, a estatal apresentou lucro líquido de 1,53 bilhão, valor que se mostrou o melhor resultado nos últimos 10 anos. Também foram apurados outros indicadores financeiros importantes. O patrimônio líquido obteve crescimento de 84% em relação ao ano de 2019, totalizando aproximadamente 950 milhões. Esses efeitos indicam a notável melhora da saúde financeira e dos negócios da empresa. As recomendações do Ministério da Economia proporcionaram aos Correios relevante redução das despesas com pessoal na ordem de aproximadamente 400 milhões. Esse e outros fatores refletem a dedicação da gestão em reduzir os prejuízos acumulados, que caíram de 2,761 bilhões no segundo trimestre de 2019 para 859 milhões. Mesmo com as restrições impostas pela crise sanitária, os Correios mantiveram as atividades. Dada a essencialidade dos serviços, colaboraram para o saldo positivo nas contas da estatal, a evolução da produtividade e a eficiência operacional. A empresa notou no último exercício o aumento do fluxo de encomendas oriundas do comércio eletrônico. O crescimento da receita de encomendas registrou um incremento de 9% ante ao ano anterior, destacando-se o recorde histórico de 2,2 milhões de encomendas postadas em um único dia, alcançado em 30 de novembro, e as receitas internacionais obtidas por meio de serviços prestados ao correio de outros países, que ultrapassaram o marco de 1,2 bilhão, outro recorde para a empresa. Apesar de ter apresentado os bons números no último ano, foi aprovado na Câmara dos Deputados o regime de urgência para a votação da PL 591/21.
ela trata da privatização dos Correios. Preste atenção nessa parte, meu irmão, que eles têm urgência em aprovar isso. Por quê? Porque quanto mais o Correio lucra, quanto melhor ele estiver, menos desculpa, menos argumento eles têm para entregar uma empresa que está dando dinheiro. Então isso aqui só prova como o povo de fato é gado e merece o que vai acontecer. A lei autoriza que os serviços postais possam ser explorados pela iniciativa privada. O que é que isso aqui significa? Significa que o lucro que os Correios têm de 1,5 bilhão, por exemplo, será passado para a iniciativa privada. Vai para os cofres das 13 famílias, vai para os cofres da elite global. Inclusive os prestados hoje em regime de monopólio pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos ECT, estatal 100% pública. Pela proposta, a União manterá para si uma parte do serviço, chamada de Proposta de Serviço Postal Universal, que incluirá encomendas simples, cartas e telegramas. Já outros serviços, em grande parte encomendas, devem ser atendidas pela iniciativa privada. E aqui, o resto da matéria, eles explicam que alguns municípios de difícil acesso podem ser prejudicados. Eu não diria que eles vão ficar sem o serviço, mas vai ficar muito mais caro esses fretes para esses lugares, porque é isso que a iniciativa privada vai fazer, vai potenciar os lucros delas, porque a última coisa que tem em mente é o povo. Empresa só quer saber de lucrar. Pois é, meus irmãos, é muito triste o que a gente acabou de escutar nessa matéria, né? Eles vão, de fato, privatizar. Tem uma massa muito grande que apoia o governo atual, tem a outra massa muito grande que apoia o Lula. Na verdade, as pessoas estão doidas para ir disputar lá, como se fossem dois times de futebol. Um administrador público, um presidente, ele não tem que ser apoiado nem criticado, ele tem que ser cobrado, só isso. Você tem lá um cara, um funcionário ilustre, que é o que eles são, tomando decisão em nosso nome que pode afetar toda a nossa geração. Não só nós agora, nesse ano, mas nas próximas décadas. Inclusive eu acho um absurdo que se o cara tem um mandato de 4 anos, como é que ele faz compromisso, ele firma contratos de 20, 30, 50 anos? Como é que pode uma coisa dessa? Você vê que tá tudo errado, família, desde a raiz. O Dr. Enéas disse em uma entrevista no programa Livre, acho que com o Serginho Grosma, ele disse que o Brasil era o maior cassino do mundo. Eu gostaria que você revisse esse trecho, porque de fato, meus irmãos, é isso mesmo. Dr. Enéas era um homem à frente do seu tempo, as provas estão aí. Eu cortei sua frase, numa atitude até inteira, porque eu ouvi isso a vida inteira quando eu era médico apenas, não era político. E veja o senhor, eu trabalhava no hospital e faltava aparelho elétrico. No dia seguinte faltava algodão, faltava álcool e dizia o país não tem dinheiro. Aí te abre os jornais e diz déficit. Isso é mentira! Mentira deslavada pro senhor que está em casa. Veja bem, aqui na década passada, veja senhor, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro. O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja o senhor, aqui, agora, quando esse plano salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo, permita-me desenvolver um pouquinho, o governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade, não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%, isso está no meu livro ali, que neguem se puderem, 8%, 8 ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora, foi a Grécia no passado com 7% ao ano. 7 ao ano, aqui foi 8 ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8%? Naquele mês, perdemos 4,5 bilhões de dólares. Que alguém me corrija se eu estiver errado. O desafio é para o governo. Os dados são do Banco Central e da Andima. Quanto há dinheiro de sobra? Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais, há dinheiro para tudo. Isso é uma mentira, entendeu? Mentira permanentemente repetida. E todo mundo aplaude, que falta coragem para dizer isso, entendeu? Há dinheiro de sobra, meu jovem, de sobra. Tá bom. Como você viu, meu irmão, fica comprovado, qualquer pessoa que tenha 2 neurônios, que ainda não esteja contaminado com a polarização do Brasil, que Enéas tinha uma visão muito mais na frente. É por isso que causa esse efeito. Você vê um vídeo dele, você presta atenção dele falando e você pensa, não, o cara tá falando da época atual. Mas não, porque isso sempre aconteceu no Brasil, é o X da questão. De fato é nós contra eles. E eles não vão se assossegar enquanto não tirarem tudo que é do povo e levar para eles. Esses caras são como parasitas, meus irmãos. Você vê que a única coisa no Brasil que continua ganhando cada vez mais dinheiro, batendo recordes, é justamente quem não produz nada. Os bancos. Os bancos
somam cada vez mais e mais recordes. Você vê um financiamento hoje, você pega 10 mil reais, para completar lá a parcela, o preço de um carro que você vai comprar, uma casa, você paga com quase o dobro. Aí de não, mas é não sei quantos por cento ao mês, 2% ao mês, 3%. Mas como é que fica tão alto? Ah, são as taxas. Como é que o governo legaliza isso? Essa é uma prova do que eu falo, que empregado não fiscaliza patrão. Os bancos financiam em massa, partidos inteiros. Tem todos os candidatos de determinados partidos dentro do seu bolso. E como é que você quer que os caras que pagam a campanha deles, eles vão pra cima justamente da mão que os alimenta? Eles não vão, meu irmão. Não vão. Os bancos são uma bela prova de como se pode ganhar dinheiro em um país sem pagar quase nada. Inclusive a dívida que eles têm por sonegação, o governo atual perdoou, como os outros também já vinham fazendo. Não, vamos perdoar. Por que eles perdoam dívida? Eles já perdoaram alguma dívida sua no SPC ou deixaram o seu nome sujo no SPC, no Serasa? A sua dívidazinha no cartão de crédito? Alguma vez o governo perdoou? Não, não é? Se você não pôde pagar, você passou pelo menos 5 anos com o nome sujo. E por que dívidas bilionárias de bancos eles não cobram? Dívida bilionária das igrejas eles não cobram. Campanha, meu irmão, financiada por esses caras, é muito dinheiro que eles recebem. E empregado não vai fiscalizar patrão. Então, da mesma forma, se privatiza o Correio, ele vai para a iniciativa privada, essa iniciativa privada vai bancar a campanha de mais candidatos. Inclusive, meus irmãos, a própria chamada democracia, que é demoniocracia, transformou-se em demoniocracia. É o que a gente tem hoje. Foi tirada a monarquia porque com a monarquia é um cara só mandando. É difícil você comprar quem já manda em tudo. Quem já mete a mão literalmente no dinheiro todo. Faz o que quer. Na monarquia é isso. Então criaram, dividiram o poder que era do rei, do imperador, em diversos fragmentos, porque fica mais fácil você dividir esses fragmentos e comprá-los. É o que você tem hoje. Você vê a quantidade de artistas alienados, políticos alienados, que são verdadeiros analfabetos, não entendem nada do que estão fazendo ali. Eles chegam lá no dia da votação e o dono do partido, Clodovil, falou sobre isso. Clodovil expôs esses caras, por isso é que eu acho que Clodovil não foi dessa para melhor, de uma forma natural. Fiz um vídeo, se você procurar aí, você vai achar. Outras pessoas botaram esse vídeo disponível, né, que eu fiz, um verdadeiro documentário, mas baniram aqui do nosso canal. E ele disse, ele chegou lá na Câmara e disse: olha, hoje o presidente do meu partido chegou com uma folhinha e disse: ó, é para votar isso, isso e isso. Eu estou mandando. Ele disse: não, eu fui eleito pelo povo, não pelo senhor. Eu estou no seu partido apenas porque preciso de um partido. Mas já deixo claro que eu não votarei nada que não esteja de acordo com a minha índole, que eu considero que seja de fato um bom projeto para o povo. E os caras ficaram revoltados, porque ele expôs uma realidade que todo mundo sabe que existe, mas fica todo mundo calado. E Clodovil foi lá, aquele era homem mesmo. Independente da escolha pessoal que ele tinha, era um cara que eu respeito demais. Um cara que não dava seu lugar a ninguém. E você vê, as pessoas boas, de uma forma ou de outra, de formas misteriosas, acaba acontecendo acidentes, doenças raras. E eu pergunto a você, por que será, meu irmão, que isso acontece? Você que está desperto sabe bem que nada nessa vida é por acaso. Já os vasos ruins, né? Não acontece nada. É sempre com aqueles que, de alguma forma, se coloca contra o sistema ou contra alguma pauta da agenda. Infelizmente, meus irmãos, quanto aos Correios, eu não acredito que possa ser salvo. Muita gente defende: não, Davi, mas o serviço é muito ruim, demora demais, tudo sabotado. Eu gosto de conversar com os carteiros. Ele diz: Davi, conversando com um amigo meu que vem trazer as encomendas aqui, ele dizendo: Davi, a gente está com pouco pessoal, muitos vão se aposentando através dos anos e não foi colocado mais ninguém no lugar. Ao contrário, tá saindo e não entra ninguém. Então a gente está com o pessoal reduzido e não tem como o pessoal dar conta para entregar rápido, porque é pouca gente e o território é muito grande. Então não se investe, né, na empresa, que é justamente para o serviço ser ruim.
Eles estavam alegando que, não, mas dá prejuízo. Aí agora deu um lucro maior, como você viu, dos últimos 10 anos, da última década. Então, corre, privatiza, porque se continuar dando lucro, o povo não vai deixar vender. Agora, esse lucro, esse 1,5 bilhão, o governo não recebe ele, não vem mais para os cofres públicos. Vai para a iniciativa privada, privatizar é isso. Ô Davi, mas o governo não vai taxar? Repito. Empregado não fiscaliza patrão, vai taxar com uma mixaria. O lucro bruto, esse 1,5 bilhão, se lucrar no próximo ano, vai para a iniciativa privada. É por isso que ele vai investir. Imagine você mesmo, se põe no lugar. Você ia comprar uma empresa para não ter lucro? Ô Davi, mas e o livre comércio? Não existe isso. O livre comércio é como se fosse o socialismo sendo capitalismo. Entende? Deixa eu explicar para você melhor. O socialismo, como o próprio Dr. Enéas explicou, na teoria é a coisa mais linda do mundo, mas na prática ele não funciona. É a mesma coisa quando se fala em livre mercado. Quando se privatiza uma empresa, não é em nome do livre mercado, porque livre mercado, como o nome diz, era você abrir a sua aí. Ah, eu vou fazer aqui o meu setor de entrega. Você não pode, porque o governo pega a concessão do Estado e passa para 2 empresas internacionais, 2, 3, 4. E só eles têm o direito de fazer aquilo. Então não é livre mercado. Só serve como teoria mesmo, é igual o socialismo. Entende, meu irmão? O governo diz que não quer intervir no mercado, mas ele intervém o tempo todo. Por que você acha que os preços é tão caros? Porque ele sobretaxa já as empresas. Não, tem que pagar isso aqui, ó, porque isso é aquilo. Aqui no Brasil o produto não é vendido pelo preço de custo mais uma taxa de lucro em cima. Não é assim, é assim no mundo todo, quase no mundo todo. Mas no Brasil não, porque você tem uma dívida. Dívida essa que o governo é obrigado a pagar. Por exemplo, falando um pouquinho de Previdência, eu não quero esticar demais esse vídeo, mas só essa partinha, família. Falando em Previdência, a Previdência, ela sempre deu lucro. Agora, por que o governo tem dados verdadeiros que ela deu prejuízo? Porque o governo tem autonomia e ele é obrigado a fazer isso. Em qualquer empresa, ele tira o dinheiro. Qualquer serviço, qualquer arrecadação, ele pode ir lá e tirar o dinheiro para honrar a dívida externa. Caso ele não pague essa dívida que ele tem com os bancos, ele pode ser afastado pela lei da responsabilidade fiscal. Ele pode deixar faltar saúde, educação, tudo no país, mas ele não pode deixar de honrar com os donos do mundo a dívida que nós temos. Então ele tira da onde puder. Então a Previdência tem dinheiro, ele vai lá e tira e deixa o rombo. Ele tira aquele dinheiro que ele arrecadou com as pessoas contribuindo, honra a dívida que eles têm com os donos do mundo e pega dinheiro emprestado aos mesmos bancos para pagar aos aposentados. Aí diz, olha aí, ó, rombo, ó. Esse mês tivemos que pegar tantos bilhões para pagar os aposentados. Só que tinha o dinheiro dos aposentados, só que ele passou a mão para pagar a dívida externa. E ele pode fazer isso com absolutamente tudo no país. Entende, meu irmão? A mesma coisa aconteceu quando eles disseram que o Correio deu prejuízo. Nunca deu prejuízo. O problema é esse, ele vai, seca as finanças daquela estatal, honra a dívida, aí para custear o serviço, as despesas, pega dinheiro emprestado e coloca lá na nota. Olha aqui, ó. Agora, por que um líder faz isso com a sua própria nação? Ele faz isso porque ele ganha muito dinheiro por fora, meus irmãos. A pessoa que for nacionalista de verdade, que um dia assumir o governo, se isso um dia acontecer, ela vai ser taxada das piores coisas que for possível taxar uma pessoa na mídia internacional. Vai ser visto como demônio por todos os outros países, porque no dia que o cara entrar aqui, nesse país aqui, que tem tudo, deveria ser potência, venda a matéria-prima, os caras fazem insumo, faz isso, faz aquilo e depois compram pelo preço que eles querem. Se o cara chegar e disser, acabou essa festinha aqui, agora não vai ser mais desse jeito, quem vai ditar sou eu e eu vou fabricar aqui dentro mesmo. No dia que um cara fizer isso, ele vai ser atacado por todos os lados. E é por isso que o cara tem que estar disposto, meus irmãos, literalmente, a abrir mão até da própria vida, porque o preço vai ser caro para fazer isso. Nem todo mundo está disposto. Principalmente esses que nunca tiveram nada na vida e entram na política, começam a enriquecer. Esses é que não vão fazer mesmo. Então, meu irmão, peço que você compartilhe esse vídeo. Eu vou encerrar por aqui, tem muitas coisas pra gente falar. Não se trata de esquerda e direita, centrão. Isso tudo só serve para manipular gado. Dr. Enéas dizia que um líder que quiser de fato servir ao seu povo, ele tem que ser equilibrado. Ele tem que prestar assistencialismo, afinal de contas, o governo arrecada das pessoas e tem que devolver o que ele arrecada, tem que prestar algum serviço para fazer merecer esse dinheiro que ele arrecada e tem que também fazer o empresariado nacional crescer. Assim o país cresce e desenvolve.
Quando o país cresce o suficiente para atender a sua própria demanda e começa a exportar, aí sim ele cresce. Entende, meus irmãos? Então não há espaço para esquerda e direita, para centrão, porque precisamos de planos bons, independente de ideologia política. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço você que teve paciência para assistir esse vídeo. A maioria não gosta de temas como esse, prefere fofoca de artista e etc, né? E é justamente isso que faz com que tanta coisa ruim aconteça na nossa nação. Mas enfim, fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.